Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande com muitas informações do Flamengo. O empresário do Varela chegou ao Rio de Janeiro. Será que agora a renovação de contrato enfim será anunciada pelo Flamengo? Tem também imprensa gaúcha dizendo que o Grêmio quer a contratação de Everton Cebolinha para 2026. A gente vai trazer mais informações sobre isso. E com a chegada do Lino, Samuel Lino, quer dizer, a chegada ainda não dá para cravar, mas com a situação bem encaminhada, o que pensa a diretoria? Vai liberar o Cebolinha, vai liberar o Michael, e o Carrascal já tem data para chegar? Emerson Royal? Nossa, muita coisa para a gente falar no vídeo de agora, mas antes, galera, aquele pedido clássico, tradicional, para vocês soltarem o dedo no like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos e não deixar de hypar o vídeo. Antes de falar de Flamengo, galera, eu vou contar aqui para vocês, porque a grande maioria que me assiste aqui no canal é torcedor do Flamengo, torcedora do Flamengo, e não ficou sabendo disso provavelmente. Recentemente eu noticiei algo sobre o Vasco. O Vasco cedeu um jogador ao Volta Redonda por empréstimo, Paulinho, lateral direito. Garoto de seleção brasileira, joia, considerado destaque da base, a torcida do Vasco não gostou muito. Aí de um dia para o outro, simplesmente ligou e pediu o retorno do jogador, sendo que o jogador já estava lá no Volta Redonda, treinando normal, só esperando a assinatura entre os clubes para poder ser anunciado. Ele estava lá já, aí voltou. Ontem, um dirigente, o Pedrinho, presidente do Vasco, deu uma entrevista junto com o Carlos Amodeu, que é o CEO do Vasco. E esse CEO disse que em nenhum momento tinha autorizado o jogador a viajar. E aí vários torcedores do Vasco me marcando assim, tá vendo, ele te desmentiu. Eu fui obrigado a publicar uma foto do jogador com a camisa do Volta Redonda treinando no CT do Volta Redonda. Porque ele disse que o Vasco não autorizou, ele não disse que o jogador não viajou. Gente, na boa, como é que o Vasco não autoriza um jogador a viajar para a Volta Redonda? O jogador treina em Volta Redonda durante 2, 3 dias com a camisa do Volta Redonda, no CT do Volta Redonda, e se ele se machuca lá, o que acontece? Então, assim, na boa, eu não consigo acreditar que o Vasco não autorizou esse jogador a viajar. Os empresários pegaram o jogador, foram para a Volta Redonda com o atleta, o Volta Redonda aceitou e o Vasco não sentiu falta do jogador durante esses dias. Onde eu quero chegar? A fase do Vasco é tão ruim, que eu, entre aspas, fui obrigado a desmentir um dirigente. E eu boto entre aspas porque ele alega que disse que não autorizou a viajar, não que o jogador não teria viajado. Mas, gente, autorizando ou não, isso é um absurdo. Como é que o jogador está lá treinando sem autorização? Não faz o menor sentido. Então, que fase é do Vasco da Gama? Mas vou falar de Flamengo aqui agora, só quis contar esse bastidor para vocês. Hoje, sexta-feira, a qualquer momento, o Flamengo pode oficializar a venda de Wesley para a Roma. Os clubes já iniciaram troca de documento. Com a chegada do Emerson Royal, o Flamengo finaliza a venda de Wesley para a Roma, 25 milhões de euros de maneira fixa, esse valor será pago de maneira parcelada, e outros 5 milhões em metas. E eu ainda não descobri quais metas são essas, porque eu sei que vocês vão me perguntar, mas ainda não descobri. Assim que eu descobrir, eu vou contar aqui para vocês, obviamente. E ainda na lateral direita, agora o empresário do Varela, enfim, chegou ao Rio de Janeiro, depois de uma cobrança de José Boto a esse agente, falando, vem cá, e aí? Cadê você, cara? O meu presidente está aqui me cobrando, preciso que você venha para a gente resolver logo essa situação. E o empresário do jogador, enfim, chegou ao Rio de Janeiro. A tendência é que agora isso tudo seja resolvido e o Varela assine esse contrato e o Flamengo anuncie nas redes sociais a permanência dele até 2027. Ainda na lateral direita, Emerson Royal tem chegada prevista para esse sábado pela manhã, se nada mudar, mas pelo menos essa é a ideia e a logística que o Flamengo montou nos bastidores para receber o jogador, que vai assinar um contrato válido por 3 anos e meio, né? Até o fim de 2028. É isso, dá 3 anos e meio.
porque me passaram que é até dezembro de 2028. Então, esse jogador de 26 anos vai ter um contrato aí de 3 anos e meio com o Flamengo. E eu prometi para vocês, peguei aqui as principais características, segundo alguns analistas de desempenho, eu juntei tudo, todas as informações e botei aqui para vocês. Lateral com características de explorar o corredor em amplitude, profundo com facilidade para ações de força, aceleração e desaceleração, e agressivo na parte final do campo. Não tem refino técnico com a bola, por exemplo, se é pressionado no campo de defesa. Quanto mais perto do gol adversário ele participar, melhor. Tem um acabamento melhor que o Wesley, mas menos capacidade técnica de conduzir e progredir com a bola com tabelas. Ponto positivo é a experiência em alto nível. Já jogou em vários clubes importantes na Europa, Betis, Barcelona, Tottenham, Milan, seleção brasileira. Defensivamente vai ter dificuldades para os comportamentos de linha defensiva que o treinador pede, especialmente no momento inicial, mas por estatura é uma mais-valia na defesa de área e bolas paradas. Então, tá aí. Eu, particularmente, vou ser sincero, eu gostei sim da contratação do Emerson Royal. Repito, não é de parar aeroporto. Nossa, que lateral fenômeno. Mas acho que a experiência, foi o que esses analistas falaram, vai agregar bastante, porque é um jogador, cara, ninguém joga no Barcelona à toa, ninguém joga no Betis à toa, ninguém joga no Tottenham à toa, ninguém joga no Milan e na seleção brasileira à toa. Qualidade ele tem. Repito, só acho que são características diferentes da Wesley. A ver como o Filipe Luís vai encaixar. Mudando agora para Carrascal, ainda não tem data definida, dificilmente ele chega esse final de semana ao Rio de Janeiro, até porque a logística dele é pior, né, cara? Vem lá da Rússia, enfim, é mais complicada, mas tá tudo, quase tudo fechadão. O próprio empresário agora voltou a falar que tá tudo certo, mas envolvendo Carrascal, Flamengo e Dínamo, eu só vou acreditar quando o jogador embarcar rumo ao Rio de Janeiro, porque de fato é uma longa novela e não é culpa do Flamengo. Tudo bem, é o Dínamo fazendo um jogo duro danado, mas envolve o Atlético Mineiro com o Rubens, como eu já expliquei aqui no vídeo anterior, porque o Dínamo só quer liberar o Carrascal para o Flamengo depois que tiver o dinheiro para pagar ao Atlético Mineiro a compra do Rubens. Não é por conta de posição, é por conta de dinheiro mesmo. Outro jogador que o Flamengo tem negociação bem avançada é o Samuel Lino. Ele não chega nesse final de semana também, pelo menos essa não é a previsão. E uma curiosidade que um dirigente do Flamengo me disse vencemos o Napoli nessa disputa. E quando ele fala assim, vencemos o Napoli, o jogador escolheu o Flamengo. E agora o Flamengo está conversando com o Atlético de Madrid, forma de pagamento dos 25 milhões de euros. São esses detalhes que acontecem em todas as operações. É normal, tá? Mas o Samuel Lino topou o projeto do Flamengo, o Atlético de Madrid topa vender e agora está conversando com o Flamengo sobre isso. Então, enfim, em breve a gente pode ter mais um reforço chegando ao Rio de Janeiro. Samuel Lino, Carrascal, Emerson Royal. Como eu falei no último vídeo, um pacotão de reforço de respeito. Com a chegada do Samuel Lino, falei já inúmeras vezes isso aqui. O Flamengo quer sim se desfazer de Michael e de Everton Cebolinha. Quando eu falo se desfazer, não é no tom pejorativo da palavra, não é porque eles atrapalham. Não, o Flamengo entende que é melhor reforçar o elenco, trazer outros jogadores, sobretudo em relação ao Michael, jogadores com mais saúde, a mantê-los aqui nesse momento, que se encaixam melhor no estilo de jogo do Filipe Luís. E, segundo a imprensa gaúcha, o Grêmio quer a contratação de Everton Cebolinha do Flamengo para 2026. Para 2026, até porque ele já disputou 7 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Então não tem como ele jogar por uma outra equipe brasileira aqui em 2025. Porém, para 2026 muita coisa pode acontecer. Pelo que eu tenho de informação, a prioridade do Everton Cebolinha é exterior, se ele for sair do Flamengo agora em 2025 e também em 2026 ele quer exterior, ele não quer jogar em outro clube no futebol brasileiro, pelo menos essa informação que eu tenho de momento, tá? Bom, pessoal, é isso.
a sexta-feira hoje promete, teremos mais novidades. Lembrando que o Flamengo volta a campo no domingo, jogo 8h30 da noite no Maracanã, domingo, e mais de 31 mil ingressos já foram vendidos. Expectativa de casa cheia, a diretoria do Flamengo espera pelo menos 50 mil pessoas presentes nesse jogo, até porque tem jogo também na quarta-feira importante, então muitos torcedores podem estar priorizando o jogo de quarta-feira, mas eu confesso para vocês que eu estou bem animado com o Flamengo, cara. Voltei a ficar muito animado. Isso é bom, né? É bom, é muito bom ficar animado com o seu time. E eu estou com o Flamengo, porque o Flamengo está indo muito bem dentro de campo. Alguns problemas fora de campo, mas dentro de campo vai tudo muito bem. Eu acho que fora de campo vai acabar de ter esses problemas também. E aí eu acho que o Flamengo tem tudo para fazer um segundo semestre maravilhoso. Valeu, galera! Fui, até o próximo vídeo. Valeu!